você. Ah, tá certo. Aqui. Essa almofada aqui é boa aqui atrás. É. Tem que ter. Sim. Instituto. Ah, não. É almofada nossa. Bom dia, nossos amigos queridos. Bom dia, Áurea. Instituto. E bom dia, Esse aqui. Vanderlei. Ah, é você? Áurea e Vanderlei, bom dia. Comunidade Atos, ela Você colocou. está lá no Instituto Atos, né? Que bacana. Muito bem, você está fazendo a propaganda do Instituto, né? Cida Cesareto, bom dia. Aquele já tomou café, viu, Tomei um Vanderlei? bolinho só de café, viu, Vanderlei? Mas eu não tomei o café que eu gosto. É com pãozinho, né? Com manteiguinha. Bom dia, Cida, bom dia. Alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu ainda vou complementar esse café hoje. Bom dia, Paty. A Paty, bom dia. Paty, o seu café estava gostoso. Ah, é verdade. Esqueci de falar para você que o café estava bom. Chegou, foi falando, viu, Paty? Nossa, que café gostoso. Falou pra mim. Bom dia, povo de Deus. Estamos bem felizes mesmo. A hashtag Instituto Atos, né, Áurea? É isso aí. Hashtag. Hashtag, né? Hashtag. Olha lá, Instituto Atos. Amém. Estamos bem felizes mesmo, com o resultado aí da campanha do amor, uma bênção. Deus é Deus que multiplica, Deus é Deus que faz. Deus é aquele que se move. E falou de provisão, ele é especialista em provisão. Especialista em provisão. Então estamos bem felizes mesmo com vocês. Ah, eu mudei a posição. Ah lá, obrigado, meu esposo que fez. Que bom. Tava muito bom. Nós mudamos a posição que eu fiz essa posição para uma reunião e eu achei bacana porque, né, é amplo. E ali parece que a gente tá tão apertadinho, aí eu falei assim, amor, vamos mudar um pouco hoje para um lugar mais espaçoso. E aí nós estamos aqui nessa nova posição. Sim. Para ele ter mais E eu saí da cadeira e vim sentar no sofá, que bom, né? Ter mais espaço. Só não quero dormir aqui, né? Esse sofá aqui é convite a dormir. Ai, Deus é bom, Deus é lindo, Deus é muito bom. Deixa eu aqui levar. Ai, ó, tá ótimo. Tá ótimo. Aqui, pronto. Que bom, né? Que bom. Eu leio então pra você? A Ana vai ler, Sim. porque a voz dela é uma voz potente, né, irmãos? Eu devia ter explorado mais esse talento de música, tudo, né? Quem sabe nós estaríamos hoje numa posição melhor, né? Seja bem-vinda, querida. Devia ter investido na música, na Ana, e ser o empresário dela, né? Devia ter feito isso. Enfim. Ah, mas Deus não... Outras coisas. Entendeu? Outras coisas. Porque se eu for cantar junto com ela, vocês vão sair tudo correndo. Vão deixar a live, pelo amor de Deus. Bora. Aleluia. Seja bem-vinda, Lilica. Falando já é difícil, imagine cantando. Amém, amém. Amém. Ontem estava bem cansada, mas hoje já
Nada como uma boa noite de sono, de descanso. Revigora as nossas forças. Nos dá Eu tô falando para o minha renovo esposa do que Senhor. a idade chega para todo mundo, né? E Chega. ela tá... Tem hora que tem que empurrar aqui para ver se pega no tranco. É. Né? Hoje nós vamos meditar, amados irmãos, na oração de Abacuque, né? O capítulo 3, todinho aqui, do livro de Abacuque. Entendeu? E eu vou deixar a Ana ler. Eu estou com a minha versão aqui, nova versão transformadora, mas a Ana vai ler na versão dela, que é da época do nosso querido Noé, entendeu? A Bíblia dela passou pelo dilúvio. Tem umas marcas da lama aqui na Bíblia dela. Tem muita Entendeu? marca aqui mesmo. Então, Muita escrita. Eu já falei aqui. Eu aprendi a escrever na Bíblia através da minha avó. Eu era menina e às vezes eu sentava com ela, porque era assim. Quando eu cresci em uma igreja tradicional. E esse negócio de escolinha para criança não existia. E a gente tinha que ficar com quem? Com os nossos pais. Só que assim, nós crescemos... Ontem estava até a Gil Bragança aqui junto comigo. E o irmão dela era assim, junto comigo. E nós aprontávamos muito. Nós tínhamos diferença de idade de 1 mês. Então, onde tinha um, estava o outro. Estudávamos na mesma sala. Então, era tudo muito junto. E a gente não ficava com as nossas mães durante o culto. A gente ficava atrás. E ali era complicado. Então, tinha vez que a minha tia e a minha mãe separavam a gente. Então, a minha avó ficava assim, dá ela aqui pra mim, deixa ela aqui comigo. E eu ficava com a minha avó. Gente, aí ela me mostrava. A Bíblia dela era toda escrita. E ela falava assim, você tem que fazer isso, porque, olha, eu sei quando foi ministrada essa passagem. E às vezes tinha várias datas na mesma passagem. E a minha Bíblia, gente, ela é toda riscada. E eu tenho várias, então, a maioria é tudo riscada. Aprendi então com a minha avó. Eu tinha 8, 9 anos. Olha isso como a gente grava as coisas. E quando eu olho aqui, ela é toda marcada e é bem interessante porque quando você faz isso, você marca, você se lembra ao folhear as folhas. Meu nariz. Você lembra, naquele momento eu estava vivendo isso. Olha a palavra que o Senhor me deu. Então eu tenho muito isso. Tenho aqui algumas coisas que aconteceram conosco e está aqui datado. Então é bem bacana. Bom dia, Sandrinha. bom dia, Sandra. Então eu te aconselho, comece a escrever na tua Bíblia. Comece a marcar aquilo que o Senhor falou para você diante daquele momento. É bem interessante porque você vê o crescimento, você vê a resposta de Deus com o passar do tempo quando você volta. Amém? Então vamos lá, 7h47, vamos? Então vamos lá, vamos começar aqui. Abacuque 3, ele é um livro... eu vou ler o já. capítulo 3, ele vai até o verso de número 19, né? Sim. Entendeu? Então nós vamos ler aqui para você entender, né? O que está acontecendo aqui. Tá, então Tá vamos bom? lá. É uma oração, Tá. é considerado o salmo do Antigo Testamento, um dos salmos mais lindos, na verdade, Sim. do Antigo Testamento, entendeu? É um cântico, né? Considerado aqui um cântico, um salmo extraordinário aqui, fechando o Novo Testamento, o Velho Testamento, que é essa oração de Abacuque aqui. Bom dia, Cris. Tá bom? Então, Cris Mota, bom dia. E vamos lá, vamos para a palavra agora, porque Aleluia, glória a Deus. temos algumas coisinhas a considerar aqui. Abacuque 3, para você que está entrando agora.
Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Veja as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor? Aqui a gente pode dizer: acaso és contra nós, Senhor? A terra está estremecida, as nações estão gritando por causa do Covid-19. Ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes de veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calças aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar ao teu ungido. Feres o teu telhado da casa do perverso, ele descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouve-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira então não floresça, não haja fruto na vide, ou produto de oliveira menta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Bom dia, queridas, Nicinha, Lu. O Senhor é a minha força. Ele faz eu andar como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Então, se nós pegarmos aqui
esse contexto de Abacuque, se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai ver que Abacuque, ele começa a sua mensagem num vale profundo de desespero e termina a sua mensagem nas alturas excelsas do Criador. Ele vai do desespero à esperança, do temor à fé, da angústia devastadora ao júbilo cheio de glória. Interessante, né? Porque você pega um profeta que no começo do seu primeiro e segundo capítulo, você vê que ele começa perplexo, ele começa questionando o Senhor e cheio de dúvidas. Mas depois, o capítulo 3 muda completamente a visão de Abacuque. Então ele começa a expressar sua confiança em Deus, que ele está no controle de todas as coisas. E o mais interessante de tudo isso é que essa mudança que começa em Abacuque, não é uma mudança provocada nas circunstâncias, porque as circunstâncias que ele estava olhando ali não eram favoráveis, eles estavam questionando o Senhor. Era um tempo onde havia opressão sobre o povo de Israel, ainda era no período de exílio babilônico, enfim. Mas ele começa a expressar a sua fé em Deus quando a mudança é provocada nele, dentro dele. Então ele deixa de olhar para as circunstâncias. Então aqui ele nos ensina, pelo menos, que eu e você precisamos deixar de olhar para a circunstância, para o que está acontecendo à nossa volta. Não que não haja essa realidade, existe, mas nós precisamos olhar para essa realidade com os olhos espirituais. Então Abacuque começou a olhar de uma maneira diferente, com os olhos espirituais, né? Na verdade, o que acontece aqui? Ele para de olhar as circunstâncias, ele para de dar ouvidos realmente a tudo, as vozes contrárias, entendeu? Como nós falamos ontem, né? Precisamos verificar para quem nós emprestamos os nossos ouvidos e aonde nós também fitamos os nossos olhos. Sim. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque todo o ambiente que vivemos nesse momento, e se fitarmos os olhos para tudo que está acontecendo, realmente nós vamos ser como Abacuque, ficar questionando Deus por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo, né? E aí Abacuque para de olhar para a circunstância, para de fitar os seus olhos nos acontecimentos, e ele para ouvir a voz de Deus. Entendeu? Ele para ouvir a voz de Deus, ele começa a perceber que Deus está no controle da situação. Né? Ele começa a meditar sobre a palavra. Bom dia, querida. Sobre a palavra de Deus, e aí ele começa a olhar a soberania, ele começa a ter conhecimento de Deus. Aleluia. Aí ele começa a fazer uma reflexão da história, das ações de Deus na história, né? Sim. E aí aqui ele até coloca, logo no começo, aqui na minha Bíblia, na minha versão, ele diz, ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com as tuas obras. Então ele começa a ver as obras maravilhosas que Deus fez na vida do povo de Israel. Deus que tira um povo da escravidão do Egito, faz passar a seco no mar. Deus faz passar a seco no Jordão. Aleluia! Então havia uma história de Deus na vida. Deus vai lá, cuida do povo no deserto, manda água. Não tinha água no deserto. O Senhor alimenta o povo no deserto. Deus vai cuidando daquele povo. Aleluia. Não é verdade? Então ele começa a olhar as obras de Deus. E eu e você precisamos, nesse momento que estamos passando, começar a olhar, sabe o quê?
os cuidados de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos olhar o amor de Deus sobre nossas vidas. Precisamos olhar e saber que, mesmo diante das dificuldades, o Senhor nos dá o fôlego de vida a cada dia. Verdade. Nós precisamos ter um memorial de bênção, como já falamos aqui em lives passadas, bênçãos do Senhor na nossa vida. Nós precisamos olhar que ainda que não haja uma porta de trabalho, que ainda esteja tudo em dificuldade, o Senhor cuida de nós, o Senhor manda para nós o alimento. O Senhor não vai mandar de repente aquilo que eu gostaria de ter, mas Deus manda aquilo que precisa, aquilo que é necessário, né? Ele diz aqui, ó, nesse momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez como fizeste no passado. Olha o que ele fala, ajuda-nos como fizeste no passado. Bem-vindo, irmã Nilda. Então, ele começa, pessoal, ele começa a perceber e olhar as obras de Deus. Meditando na palavra de Deus, ele começa a ter conhecimento de Deus. Então, nesse momento que eu e você estamos passando, nesse momento todos nós estamos, nós precisamos ter conhecimento de Deus. Conhecimento de quem é esse Deus que nós servimos, através da palavra de Deus, através da meditação na palavra, né? Ele para meditar na palavra, né? E certamente ele está, e certamente você parar para meditar na palavra, você parar para olhar para um Deus, este é o maior antídoto contra o desespero. Aleluia! As pessoas estão desesperadas porque estão deixando de meditar na palavra, buscar conhecimento de quem é esse Deus que nós servimos. Aleluia! Entendeu? E alguém diz o seguinte, sabe o que alguém diz aqui? Alguém diz que a crise não desenvolve a fé. Guarde isso. A crise, ela não desenvolve a fé. Ela revela a nossa fé. Então não é um momento de crise que você vai desenvolver a fé. Não. Você tem que desenvolver a sua fé antes. Porque no momento de crise, a sua fé será revelada. Verdade. A sua fé será exposta. E no momento de crise, alguém diz também que nesses momentos é que você vai colocar para fora, tiver a palavra de Deus, se dentro de mim e de você tiver Jesus Cristo, tiver o Espírito, está o Espírito Santo de Deus, e se eu e você, nesse desenvolvimento de fé, na nossa caminhada cristã, termos um relacionamento diário com Deus, buscando o Espírito Santo de Deus, buscando ter relacionamento com o Espírito Santo, o que vai acontecer nesse momento de crise? Nós vamos começar o quê? A revelar o que está dentro de nós. Nós vamos começar a dar o quê? Ouvidos a quem? Ao Espírito Santo de Deus. Aleluia! Que vai nos fazer lembrar o quê? De tudo que Deus fez na nossa vida, que vai nos fazer lembrar das promessas que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia! Que vai nos fazer lembrar, sabe do quê? De quem Ele é sobre as nossas vidas, de quem nós somos para Ele. Essa que é a verdade. Então, se Jesus estiver dentro de nós, você vai expressar a paz em meio a esse desespero, em meio a tudo isso que estamos vivendo. Então aqui é um personagem, ontem nós falamos do salmista, que no Salmo 57:1, ele fez declaração de fé, ele botou a confiança no Senhor. E hoje nós estamos falando de outro personagem bíblico, que é o profeta Abacuque, que começa o seu livro no desespero, e depois ele termina seu livro exaltando o Senhor, expressando a sua confiança em Deus. E ele começa a olhar que esse Deus é muito mais para ele, porque ele diz aqui, ó, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Por quê? Porque se vivia, sabe do quê? Do fruto da terra, se vivia da produção da terra, se vivia da agricultura, se vivia daquilo que se produzia no solo. E aquele solo que eles estavam vivendo era um solo que estava machucado, um solo que estava, sabe, arrasado. Aleluia. Por guerras que Israel teve. Aleluia. Sabe? Israel precisou ser reconstruído. A gente sabe que Neemias começou a reconstrução, Israel, os muros caídos, queimados. Não é verdade? Então Israel estava uma terra, sabe, uma terra comprometida.
E ele olha para aquilo e fala assim, ainda que essa terra que esteja, sabe, arrasada, ela não produza a videira, as vinhas que eu preciso, não produza as azeitonas que geram azeite, não é verdade? Né? E não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos. Ele está dizendo isso. Ainda que os rebanhos morram nos campos. Por quê? Porque se não tem como se alimentar, o rebanho não tem como se alimentar nos campos, como é que ele vai sobreviver? Né? Não tem ali o pasto para pastar, para se alimentar. Então ele não estava olhando para aquilo que Deus poderia dar. Ele estava olhando para um Deus poderoso, para um Deus que era digno de ser exaltado. Aleluia. Sobre qualquer circunstância, sobre qualquer situação. E ele coloca isso, ele fala, esse Deus é que eu preciso crer e confiar nele. Obrigada, certo? Jesus. E ele diz aqui, os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegro no Senhor. Ele diz, exaltarei no Deus da minha salvação. Ele sabia que ainda que se ele morresse, ele estaria salvo em Jesus. E é isso que eu e você precisamos nesse momento. Aleluia, saber Senhor. Que em Jesus Cristo nós somos salvos. Em Jesus Cristo nós sairemos um dia desta terra, deste mundo difícil, onde há dores e há sofrimento, e iremos para um lugar onde não há dor e sofrimento. Então a gente precisa bater sempre nessa tecla, porque a nossa mente precisa crer nisso, entender isso, compreender isso e viver debaixo de uma perspectiva de eternidade. Porque os dias são difíceis, as situações são difíceis, e nós precisamos ter na nossa mente, no nosso espírito, precisa cair essa percepção de vivermos aqui, mas olhando para uma eternidade, olhando para um futuro glorioso, não olhando para as circunstâncias. Quando ele estava olhando para as circunstâncias, ele estava questionando Deus, um homem cheio de dúvidas. E Deus aqui, depois você vai ler, depois pega Abacuque e leia 1, 2 e 3, e Deus começa a mostrar por que estava acontecendo tudo aquilo, dos arrogantes, sabe, das pessoas, nas situações em que ninguém estava confiando em Deus, exaltando o Senhor, e que tudo aquilo era consequência do distanciamento que se tem de Deus. Entendeu? Então a gente olha e depois ele começa a olhar quem verdadeiramente é o Deus que ele estava servindo, o Deus que ele cria. Entendeu? E ele fala, esse Deus vai me fazer andar por lugares altos. O Senhor é soberano. Ele diz, o Senhor é soberano. É a minha força. Ou seja, Deus, o Senhor está no controle. A rédea do mundo ainda está em suas mãos. A rédea da minha vida está em tuas mãos. Ele olha para isso. E eu e você precisamos olhar e dizer, Deus, a nossa vida te pertence. Alguém diz, a minha vida é do mestre, não é verdade? A minha vida é do mestre. Lázaro cantava isso, né? Meu coração está no mestre, não é verdade? Meu coração está Então ele diz, olha, ele torna os meus pés firmes como os da corça. Meus pés firmes, que eu não vou fraquejar, eu não vou ter dúvidas Aleluia. Da minha confiança no Senhor, eu não vou ter dúvidas da minha fé. Ele começou aqui o seu livro com dúvidas na fé e termina o seu livro aqui firmados numa fé. Aleluia. E você precisamos estar firmes e não ter dúvidas da nossa fé, daquilo que cremos, daquilo que nós depositamos a nossa confiança, de quem é esse Deus para as nossas vidas. Eu sei que dá para falar muito mais aqui, mas eu quero deixar isso, eu quero expressar isso a você. Mais um personagem bíblico que sai de um campo de desespero, de um vale de desespero, de um vale de angústia, e termina exaltando o Deus eterno, imortal, e um Deus eterno, invisível, mais real nas nossas vidas. Então a gente vê sinais de Deus. Comece a olhar para a sua vida, mesmo em meio a todas as dificuldades que você esteja vivendo hoje.
Mas comece a olhar sinais de Deus na sua casa, sinais de Deus na vida dos seus familiares, Amém, sinais Jesus. do cuidado de Deus sobre você. Então é isso. Você não vai ver, de repente, grandes milagres acontecendo, mas Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Só o fato de estarmos vivos, respirando, estarmos aqui hoje, 1º de maio, de abril, mais um mês que se inicia. É mês de desafio, sim, mas é um mês de colocar a nossa confiança no Senhor, mês de colocar as nossas vidas na mão dele e dizer: mais um mês o Senhor está me dando, mais uma oportunidade o Senhor está me concedendo. Então que o Senhor me fortaleça, Aleluia. que o Senhor me conduza, Aleluia. que o Senhor me oriente, que o Senhor me capacite a cada dia Aleluia. a confiar, a enxergar Aleluia. quem eu sou diante do Senhor Aleluia. e quem o Senhor é. Amém? Eu não sei, a Ana queria falar em Marcos aqui, ela vai fazer aqui uma conexão com Marcos. O que eu quero dizer aqui? Jesus, ele era especialista em milagres. Bom dia, querida. Jesus era especialista em milagre. E sobre a tua vida, ele está. Sobre a tua casa, ele está. Sobre a tua família, ele está. Então nós precisamos o quê? Jesus, o Senhor era especialista em milagre. Ele fazia a multiplicação. Nós estamos com a campanha do amor. Já tem 2 meses. O Grupo Sábias de Provérbios tem na sua história este tempo de ajudar as famílias. E diante desse cenário, nós sentimos no nosso coração de estarmos ajudando as famílias. Uma vez que são tantas necessidades no sentido de pedidos de oração, então vamos buscar para o Deus do milagre, para a comunhão dos santos, onde ele diz: ajude o próximo. Ajude com teus bens, aquilo que você pode dividir, vamos lá. Começamos a campanha do amor em fevereiro, foi uma bênção, uma bênção. Entramos em março e assim, confesso a vocês que meu coração em alguns momentos, vendo o mês passar, Senhor, as necessidades são grandes, o que nós vamos fazer? E o Senhor, mais uma vez, se revelou a multiplicação dos pães. O Senhor se revelou mais uma vez a multiplicação dos pães. E eu quero aqui só deixar aqui. Muitos, porém, os viram partir, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Isso, a multidão reconheceu Jesus e os discípulos e pensou: aquele não é Jesus? Vamos lá! E correram atrás de Jesus e dos seus discípulos. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Uma grande multidão. E compadeceu-se deles. Você não acha que Deus se compadece de você? Você acha que Deus não está vendo a sua necessidade? Como Abacuque começou aqui triste, pesaroso. Depois o Senhor foi colocando a paz no seu coração. Aqui Jesus olhou aquela multidão e disse: eles precisam de mim. Eles precisam de mim. E Jesus olha para mim e para você e diz o mesmo: eles precisam de mim. Porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: é deserto este lugar e já é avançada a hora, mestre. Desperte-os. Olha a nossa visão pequena, humana. Eu estou dizendo ali no contexto dos discípulos, e nós estamos muitas vezes assim também. Ai, Senhor, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. E eu vou fazer o quê?
Eu não tenho nada, Senhor, e agora? Aqueles discípulos disseram para o Senhor: Senhor, nós não temos nada. Olha a multidão. E a gente não está falando de 30 pessoas, não. 20, 50, não. Multidão. E não eram contadas as mulheres e as crianças. Eram contados os homens. Olha, mestre, a multidão. Despede. Manda embora. Olha a nossa natureza. Ah, vai embora. Deixa eles irem embora. Eles se viram. Às vezes você tem esse desprezo das pessoas para contigo. Mas o Senhor Jesus não. Despede-os para, passando pelos campos ao redor, pelas aldeias, comprem para si o que precisam, o que comer. Porém ele lhes respondeu: dá-lhe vós mesmo o que comer. E o Senhor está nos trazendo através do Abacuque, através Sim. aqui deste cenário. Como assim? Através de mim, o que eu vou fazer? As portas estão fechadas. Como eu vou conseguir alimento? E através da multiplicação. Através da multiplicação. Dá-lhes vós mesmos de comer, disseram-lhe. Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Era o que eles tinham. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-os, eles responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100, e de 50 em 50, em 50, em 50, em 50. Neste mês onde nós fizemos a campanha do amor, a nossa garagem encheu em um determinado canto. O carro, meu marido foi buscar algumas coisas com uma pessoa, veio lotado e encheu, e encheu. É isso que o Senhor faz. O Senhor é o Pai da família, o Senhor é o Deus da família, e Ele quer nos mostrar, quer se revelar a nós, mostrando a multiplicação dos pães, para que nós possamos, como o Abacuque está dizendo aqui, ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, Sim. ainda que não haja nos currais. E aqui trazendo para a nossa realidade, né? Aleluia! Complementando, ainda que o mercado de trabalho esteja difícil, Aleluia! ainda que as Deus. portas de emprego não estejam abertas, né? Ainda que a nossa economia esteja parada, esteja dessa forma que está, né? Ainda que os governantes não tenham soluções para esses problemas, não tenham estratégias extraordinárias Aleluia! para a retomada, Aleluia! ainda que eles não consigam, mas todavia a minha confiança não está neles, a minha confiança não está se a economia ela vai aquecer rapidamente ou não, os governos terão soluções extraordinárias ou não. A minha confiança, a minha alegria está no Senhor, então eu vou exaltar a fé nele. Aleluia! Porque certamente ele sabia que o Senhor cuidaria dele, faria ele andar por sobre todas essas, acima de tudo isso, andar em fé. Então é por isso que a Bíblia diz que eu e você não fomos chamados para caminhar por vista, mas caminhar em fé. Caminhar em fé é exatamente nesse momento que estamos vendo. É romper em fé. Em fé em quem? Fé em Deus. Não é fé numa religião. Não é fé numa ideologia. Não. É fé em Deus, o Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que do nada fez todas as coisas, o Deus que criou tudo isso, o mundo, o cosmos, as pessoas. Deus criou o ser humano, os animais, né? Deus criou a natureza, tudo que está aí. É esse Deus. E ele não tinha nenhuma matéria-prima na época para criar isso, não. Ele criou do nada. Não. Entendeu? Então ele do nada fez todas as coisas. É nesse Deus que nós temos que olhar.
caminhando aqui. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, e os abençoou. E partindo os pães, deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. Deu 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixinhos. E ele alimentou uma multidão. Uma multidão. Uma multidão. Por isso a gente tem que tirar os nossos olhos pequenos, caídos pelo pecado, e olharmos para o Deus da multiplicação. E dizer: Senhor, eu estou vendo isso, mas eu creio no Deus que multiplica. Nós vivemos isso, por isso que eu estou emocionada. Nós vivemos isso, porque nós entramos, era dia 15 de março, e a situação estava complicada no sentido de recursos para abençoar as famílias. E meu coração estava apertado. Quando os sinais de Deus começaram a aparecer, Senhor é Deus. E terminou com essa semana, quando ele voltou com o carro lotado de coisa. O Senhor é Deus. O Senhor é aquele que faz. O Senhor é aquele que multiplica. O Senhor é aquele que multiplica. Entende? Então, porque nós precisamos sair dessa pequenez que nós temos como fé. E aqui, todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos. 12 cestos ainda ficaram. Deus alimentou toda aquela multidão. Jesus alimentou toda aquela multidão. E ali tinha crianças e mulheres, né? E mulheres que não se contavam. Então você imagina quantas pessoas foram alimentadas, foram cuidadas. A gente tem que parar e falar assim, mas devia ter umas 30. Para com isso. O negócio com Deus é além. É além. É muito além. 2.000. Vamos imaginar aí. E é esse Deus que está sobre nós. Amém? Quando a minha fé está lá embaixo, tu me dá essa chance de crescer um pouco mais. As montanhas e mares, desertos e vales, me levam para perto de ti. Quando eu vou para minha mãe, para meus pais, aquelas montanhas me faz lembrar. E a gente vai adentrando pelas ruas, e aquelas montanhas nos cercando. As minhas provações não são maiores que o meu Deus. Já estão vendo aí o louvor que eu estou cantando, né? Vamos cantar então? Posso, amor? Ela gosta de cantoria. Vamos lá? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e mares, desertos e vales que apareçam e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me intimidar diante de ti. Eu estou colocando. Me impedir de caminhar. De caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Então ele nos chama rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. A cada dia vou viver. Com ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer
Vou plantar e colher. Cada dia vou viver. A cada dia vou viver. Rompendo em fé. A cada dia viveremos. Rompendo em fé. Lu, olha para o seu negócio e diga: eu creio na multiplicação. Olha para o seu provento e diz: eu creio na multiplicação. Eu creio, Jesus, Cris. Eu creio, Pati. Eu creio a você. Com ousadia viveremos o romper em fé. O romper em fé. Esse mês nós vimos o romper em fé. Diante desta campanha, o Senhor está sobre nós. Estamos vivendo dias, tem amados, assim, queridos nossos que estão. E não sabemos como será o dia de hoje. Mas o nosso Deus está no controle absoluto da vida deles. Não olhe para aqueles que estão nessa situação. Olhe que existe um Deus absoluto sobre a vida dele. Olhe para isso. E olhe para a tua casa e diga: Senhor, Dri, eu vou mudar e o Senhor vai me fazer romper em fé. Cada um que está aqui e você que está atrás das cortinas. Com ousadia vou viver, rompendo em fé. Nós vimos e estamos encerrando a campanha na entrega dessas cestas hoje. Mas esse mês para nós foi um marco, foi enxergar a multiplicação do Senhor. A multiplicação do Senhor entrou. E vocês que estão aqui, viram que receberam, algumas estão aqui. Deus multiplicou aquilo que estava aqui ao nosso coração. E nós vimos assim, o carro lotou ontem, a gente saiu para entrega e hoje nós vamos encher mais um pouco e vamos terminar as entregas. E no começo do mês, até dia 15, não tinha quase nada. E eu ficava: Deus, o que nós iremos fazer? E o Senhor multiplicou. O Senhor multiplicou. Amém. 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 Então vamos orar. Aleluia. Senhor Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, te agradecemos. Bendizemos o seu nome, Senhor. A beleza da sua santidade. E, Senhor, na grandeza da sua majestade. Aleluia. Te louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo fôlego de vida. Aleluia. E pela manifestação, mais uma vez, da misericórdia do Senhor, que se renovou esse dia das nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, por esse cuidado extraordinário do Senhor sobre nós. Deus. E que essa palavra, Senhor, aqui, Sim, Pai, fortifique o nosso coração. Aleluia, Senhor, nós vemos aqui, Pai Santo, Abacuque, aleluia, abatido. Senhor, começa aleluia. O seu livro, começa a sua fala, começa as suas declarações ao Senhor, cheio de dúvidas, perplexo, Senhor. Mas ele, Senhor, ele para de olhar, Pai Santo, para as circunstâncias. Verdade, Deus. Ele começa a olhar para um Deus extraordinário. Verdade, Jesus. Ele começa a olhar para a essência do Senhor. Aleluia, ele começa a olhar para os atributos de um Deus, aleluia, extraordinário. Verdade, Deus. Um Deus de misericórdia, um Deus de graça, verdade, um Deus de poder, um Deus de soberania. Aleluia. Um Deus que não perdeu o controle de absolutamente nada. Jesus, um Deus que nunca foi pego de surpresa e nunca será pego de surpresa. Aleluia. Porque o Senhor tem ciência de todas as coisas. Verdade, Senhor. O Senhor Obrigada, sabe Senhor. E conhece. Aleluia. No Senhor, que a nossa visão, Senhor, seja mudada, que o nosso interior seja mudado, Pai Santo. Jesus, em nome de Jesus. Não, Senhor, pelas circunstâncias. Sim, Senhor. Mas, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, aleluia, que habita em nós e que Ele nos ajude, aleluia, que Ele nos abra os olhos espirituais e nos dê discernimento, Senhor, para tudo aquilo que temos vivido, Pai. Que os dos nossos lábios saiam palavras, Senhor, declarações de fé, de esperança, aleluia, no Senhor. E que nós possamos viver na força do Seu poder,
a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Nós oramos e te damos graça nesse dia, Senhor. Senhor Jesus. Amém. E amém. E graças a Deus. Senhor, ó Pai, nós Amém. te agradecemos por mais um ano Sim, de Deus. vida que o Senhor está Amém. dando, Senhor. Amém. A filha da Sim, nossa Deus. querida amiga, Senhor, a irmã Nicinha, Amém, da Pai. sua irmã Sandra. Sim, Deus. Obrigada, Senhor, por mais um ano de vida que o Amém. Senhor deste, ó Pai, para a Thalita. Sim, Em Deus. nome de Jesus, Pai. Amém. Que o Senhor continue abençoando Sim, a sua Deus. vida, guardando e amparando pelos seus caminhos. Amém. Um ciclo novo se inicia hoje. Sim, Deus. E que venha ser Em nome de derramado Jesus. todas as suas bênçãos em nome Em de nome de Jesus. Jesus. Senhor, ó Pai, nós Amém. queremos também colocar diante de Sim, Ti Pai. agora todos aqueles que estão com Covid, Amém. Senhor. Pai, a Amém. Mira, Senhor, esposa Sim, do Deus. Elias. Senhor, ó Pai, Amém. está, Senhor, em estado grave. Tem Sim, misericórdia, Deus. Tem misericórdia. Uma sua querida, vida, Pai Senhor, que Visita ela com o teu poder. ela visita precisa do ela, teu Senhor, milagre nesta manhã. O teu favor, O Pai teu Santo. favor, Tem Senhor, misericórdia da tem vida da tua misericórdia filha, Pai. da vida da Em tua nome de filha. Jesus. Uma serva fiel há Sim, anos, Deus. Pai, Em que nome sempre de pagou o Jesus. preço, Senhor, Amém. estava sempre ali Sim, com teu Deus. esposo, com Amém. teus filhos, Pai. E Em neste nome de momento ela Jesus. está naquele leito de Sim, hospital, Senhor. precisando do teu milagre. agir, do teu Do teu mover, agir, Pai, Santo. em nome de Jesus, sobre todos Deus. aqueles que estão, Amém. Senhor, sobre a família Florencio, sobre Amém. todos aqueles que estão, Senhor, Amém. nos seus leitos de Dos hospitais, hospitais, Pai. em nome de Jesus, nome de alcança, Jesus. Senhor, a Liliane, a Cássia, Sim. Pai, Amém, todos Pai. aqueles que estão sofrendo agora, o Amém. João, Senhor, Sim, a Deus. Lorde que já está se recuperando, Amém, Pai. em nome de Em Jesus, nome ó de Pai, Jesus. entra em cada Sim, situação, Senhor. sobre todos Amém. aqueles que estão, Senhor, nos grupos pedindo oração. Sim, Pai. Pai, famílias nome de Jesus. inteiras com este mal. Sim, em nome Deus, de em Jesus, nome ó de Pai, Jesus. tem misericórdia Tem do teu misericórdia, povo. Pai. Tem misericórdia, Amém. Senhor, porque sabemos que o Senhor está no controle Sim, absoluto Pai. de tudo isso. E o Amém, Senhor tem a Jesus. última resposta. Amém. Por isso, Pai, Sim. tem misericórdia do teu povo. Amém. Senhor, ó Pai, vamos continuar, Senhor, com esta campanha do Amém. amor. E mais um mês se inicia. Amém, E nós Jesus. cremos na multiplicação que o Senhor Amém. nos ajudará nome de novamente. Jesus. Por isso, ó Pai, abençoe cada um que Sim, se Deus. dispôs a estar Amém. conosco. Cada um que fez. Sim, Pai. Através da sua oferta, Pai. Amém. Obrigada, abençoe, porque desde Senhor. aquele mais humilde que enviou a nós, desde Amém. aquele que também, ó Pai, Amém. todos, ó Pai, Em abençoe, nome de Jesus. abençoe, multiplique esta semente que veio até semente. nós, esta semente que veio Amém. até nós, em o nome de Jesus. Jesus. E iniciamos Amém. mais um mês, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém, amém. 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 Senhor Deus, continuando na tua presença, Aleluia. orando, Senhor, e pedindo que o teu cuidado seja, Senhor, a vida Aleluia, dos aleluia. profissionais da saúde, Sim, Senhor, cuida que deles. estão, Senhor, nesta batalha ferrenha, Aleluia. todos os dias, ó Deus, Verdade, Deus. Pai, servindo, Pai Santo, aqueles que estão acamados, Aleluia. que estão, Senhor, ali, Aleluia. Senhor, vulneráveis, Aleluia. necessitando dos cuidados, necessitando, Aleluia. Senhor, de todo, necessitando, ó Deus, serem ali tratados, ó Deus, diagnosticados, Pai Santo. Cuida, Senhor, dos médicos, Sim, enfermeiros, Jesus. Sim, Jesus. Pai, Ah, desde aquele profissional ali, desde Sim, aquele Pai. que está na recepção, Verdade, Senhor, Deus. acolhendo pessoas, ó Verdade, Deus, Jesus. aquele que faz a limpeza, aquele que cozinha, toda Aleluia. a equipe, Senhor, todo Sim, o plantel Senhor. de pessoas, Sim, ó Deus, Jesus. reunidas, Pai Santo, Sim, que Pai. desenvolve hoje o seu trabalho na área da Aleluia. saúde, Pai Santo, para servir de uma maneira ou de outra estão servindo, Pai Santo. Então a minha oração é que o Senhor cuide, Aleluia. que o Senhor proteja, que o Senhor também os livre do mal, que o Senhor os fortaleça a cada dia, renove as suas forças física, mental e espiritual, Aleluia. Senhor. Amém. Tenha misericórdia de suas vidas, cuide dos Sim, seus Jesus. familiares também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo, põe as tuas mãos, Pai Santo, para abençoá-los, ó Deus, para cuidar, Senhor, dessas pessoas, ó Pai. Seres humanos cuidando de seres humanos, É ó verdade, Deus. Deus. Em nome do Senhor Aleluia. Jesus,
nós oramos também pelas famílias, ó Deus, por mais um mês que se inicia, Sim, um mês Jesus. de desafios, Sim, um mês, Jesus. Senhor, certamente também, Sim, ó Jesus, Deus, seu Pai, obrigado. que precisa Oh, meu Deus. que precisamos do cuidado do Senhor, Verdade, Jesus. do seu favor sobre as nossas vidas, ó Pai, Aleluia. da provisão do Senhor Sim, Jesus. sobre as nossas vidas, Pai Sim, Santo. Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, Aleluia. tenha misericórdia de nós, Pai Santo, Em nome e de dá-nos, ó Jesus. Senhor, mais um mês aí, Sim, Senhor. sendo conduzidos pelo Senhor, ó Pai. Amém, Pai. Nos fortaleça a cada dia, Amém, renove as Jesus. nossas forças a cada Amém, dia, Jesus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oramos pela nação brasileira, que o Senhor cuide do Brasil, Verdade, que o Senhor Deus. restaure essa nação, Verdade, que o Senhor Jesus. cuide, Senhor, da nossa economia, Aleluia. traga, Senhor, o recomeço para ela, traga aquecimento para essa economia, abra as portas de oportunidades, de trabalho, Senhor. Milhões de pessoas estão necessitando do meio da provisão, Senhor. O Senhor é a fonte de todas as coisas. É verdade, Mas o Jesus. trabalho, Senhor, o empreendimento é o meio pelo qual É verdade, o Senhor Jesus. nos abençoa. Aleluia. Então põe as tuas mãos para abençoar, põe Sim, as tuas Jesus. mãos para abrir, Senhor, Sim, oportunidades, Jesus. põe as Sim, tuas mãos Jesus. para abençoar o empreendedor, o Sim, pequeno, Jesus. o médio, o empreendedor, Sim, Senhor. o empresário também, Senhor, de Aleluia. grandes indústrias, de grandes empresas, ó Pai. Guarde suas vidas também, tenha misericórdia, os conduza, que eles sejam, Senhor, usados pelo Senhor para abençoar, para abrir portas de oportunidades de trabalho, Aleluia, Jesus. para a sociedade, para, Senhor, um povo que precisa, Senhor, Sim, Jesus. em nome de Jesus, Pai Santo. Amém, Oramos Pai. para que o Senhor dê discernimento, sabedoria ao chefe da nação, para conduzir esse país, ó Pai. Sim, Pai. Aqueles que têm, Senhor, poder de comando, poder de decisão nesse país. Amém, Jesus. Tenha misericórdia de suas vidas, que eles tenham o temor do Senhor em seus corações, ó Pai. Em nome de Jesus, tira toda a confusão no meio político, restaura a nossa política, restaura a nossa nação, Senhor. Amém, Jesus. Tem misericórdia do nosso Brasil, Pai Santo, Pai. um país rico, Senhor, um país Amém, de Jesus. terras produtivas, fértil, Pai. Em nome de Aleluia. Jesus, Amém. guarda essa nação, Senhor. Aleluia. Livra a nação. Amém, Arranca os Jesus. gafanhotos do Brasil, Amém, Senhor. Jesus. Tira toda a barreira da nação, Aleluia. Senhor, e restaura o nosso Brasil. E o seu nome seja glorificado, Pai. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Eu esqueci aqui a bateria E eu- de pôr para carregar. E eu espero que você Minha esteja bateria. nos recebendo aí Aleluia. sem os congelamentos de imagem, né? Que diz que congela aqui, congela ali. Parece que a gente fica parecendo dois robôs aqui, né? Enfim, estamos em movimento. Estamos vivos aqui. Amém. Agora que eu lembrei da bateria. Deus abençoe então a sua vida. E acho que amanhã não teremos. Ai, amor. Amanhã nós vamos estar aí, né? É feriado, amanhã é feriado mesmo. Amanhã é feriado prolongado na nossa nação, né? Amém. Amanhã é Paixão de Cristo, né? Se comemora aí, feriado religioso, Não podemos ir para os meus pais, mas... né? Enfim. Mas, né? Aleluia. Eu conversei com a Ana, então amanhã a gente vai estar... A gente volta segunda-feira, mano. Ai, amor. Enfim. Amém? Aqui, bom dia, Deus é maravilhoso, agradecendo a Deus pelos seus cuidados e pelas orações das irmãs do grupo Mulheres Sábias de Provérbios, intercedendo por vidas que precisam de ajuda. A minha amiga Cleo e a sua filha Sueli. Glória a Deus, saíram do hospital. Amém, glória As a Deus. duas estavam no hospital. Amém. Deus Glória seja a Deus. louvado. Amém, amém. Deus é lindo, Deus é lindo, bom, Deus é bom. E se você que não está no grupo das sábias, não sabe, quiser nos ajudar, deixe uma mensagem no Messenger, que eu vejo, converso com você. Porque mais um mês se inicia. Olha lá, eles estavam, assim estavam. Sim, estava. Amém. Deus está cuidando deles, glória a Deus. Sim. Então eu quero encerrar já esse dia, né? Nós estamos aqui, ó, ao vivo, 8 8h40. horas e 38 minutos. Olha Uma só, hora. uma hora aqui falando, né? Só tomar água, falta água aqui para a garganta.
Então nós vamos encerrar dizendo a você, te abençoando, abençoando sua família, e dizendo e abençoando a bênção sacerdotal, que eu gosto muito. Tá subindo. Né? Ah, tá subindo. Então que o Senhor te abençoe e te guarde, Amém. que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Te dê aí um dia abençoado, um resto de semana aí, abençoado, guardado pelo Senhor, um final de semana, na verdade, né? Verdade. Aonde você veja cuidados do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. Haja paz do Senhor, o Senhor te dê paz, te dê refrigério. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Amém. Então quem entrou na sequência, assista depois, para você entender o que nós falamos hoje. Sim. Mais um personagem bíblico que faz uma declaração de fé, de confiança em Deus. Começa num desespero e termina exaltando o Todo-Poderoso, Aleluia. o Deus eterno e glorioso. Aleluia. Amém? Amém. Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Tchau, pessoal. Deus abençoe. E até segunda-feira. Pelo menos de minha parte. Se Deus assim permitir. Amém. Deus abençoe Amém. a vocês que estão aqui e aqueles que estão atrás das cortinas. Amém. Deus abençoe a sua vida, irmão Nilton, que está lá em Guarulhos. Guarulhos, Deus abençoe, irmão. Deus abençoe a vocês. Sempre conosco aqui. Está sempre conosco. Um grande abraço. Um abraço a todos. A sua um grande esposa, abraço a tua a todos. filha. Deus Nome abençoe de a todos. Jesus. Grande abraço, pessoal, a todos vocês. Sem exceção. Deus abençoe. Tchau. E obrigada por E estarmos obrigado, juntos. mais uma vez, por nos ouvir. Esse cara de voz rouca, né? Todo dia de manhã. Deus abençoe. Tchau.